Paz e graça, meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, derrame as bênçãos do céu sobre a minha vida e sobre a vida de vocês também. Hoje, queridos, nós vamos falar um pouquinho da glória, mas a glória de Deus. Porque nesse mundo a gente vê que muitas pessoas fazem as coisas para a sua própria glória, para se exaltar perante a sociedade, para ganhar seguidores. Então, nós vamos falar de uma glória maravilhosa. A glória de Deus, ela brilha mais do que o sol, mais do que a lua, tá? A glória de Deus é esplendorosa, tá? E nesse mundo, todos nós dependemos de Deus para viver. Muitas pessoas falam assim: não, eu não dependo de Deus, se eu não trabalhar, se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo. Queridos, só o fato da gente acordar cedo, com vida, com saúde, respirando o oxigênio puro, isso é um milagre. É a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Então nós temos realmente que dar glória a Deus. E hoje aqui com vocês, nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus tem pra gente essa noite, falando da glória e da majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, né? Mas fazei tudo para a glória de Deus. Então, quer comeis, quer bebais, mas fazei tudo para a graça e para a glória de Deus. Somente a Deus nós devemos dar glória, nós devemos dedicar toda a nossa vida. Porque sem Deus, sem a sua glória na nossa vida, nós somos que nem um peixe fora d'água. Quando você pega um peixe e você tira ele fora d'água, ele não morre imediatamente, mas ele vai morrendo aos poucos, até não respirar mais e morrer. E a gente, quando a gente deixa o nosso Deus de lado, mesmo ele manifestando a glória na nossa vida, muitas vezes, mesmo assim, a gente deixa Deus de lado. É a gente que deixa de seguir as pegadas de Jesus, mas ele não nos deixa, porque a sua glória, ela é infinita na nossa vida, certo? Veja bem, meus irmãos, quando Lázaro ficou doente, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, pediram para avisar Jesus, e ele estava bem longe, mas ele recebeu a notícia, certo? E aí depois, acho que de um tempo, ele chegou, Lázaro já estava morto, Lázaro já estava sepultado, e Marta disse para Jesus: Senhor, ele já está cheirando mal, né? Isso está relatado lá em João, capítulo 11. Mas no verso 40, respondeu-lhe Jesus: não disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Jesus dizendo para Marta: não disse eu, se creres, verás a glória de Deus? E a glória de Deus ali se manifestou. Então Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai. Primeiro ele pede: tirai a pedra. Tiram a pedra. E ele disse assim: Lázaro apenas dorme. Então ele fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Mas antes ele disse para Marta: eu não te disse, se creres verás a glória de Deus? Então, queridos irmãos, veja bem, e para a remissão dos nossos pecados, né, o amor de Deus tão grande pela humanidade, a glória de Deus tão grande pela humanidade, que ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados do mundo inteiro. É uma pena que nem todas as pessoas aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por remissão dos meus e dos seus pecados. Isso não é uma glória?
nós temos que dar glória a Deus. A Ele, toda honra, toda glória, toda majestade, somente a Ele, somente a Cristo Jesus, né, que morreu ali na cruz, por mim e por você. E a palavra de Deus diz que Jesus está sentado à direita do Pai, para interceder por mim e por você, como nosso advogado. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Essa é a glória de Deus na nossa vida, certo? Muitas vezes a gente acha que a nossa vida, ela não tem mais solução. Estamos aí sofrendo grandes provações na nossa vida. Mas Jesus disse, tem bom ânimo, eu venci o Pai, eu venci o mundo. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Veja bem, as dificuldades na vida, não tem esse que não tem uma dificuldade na vida, não existe esse ser humano que nunca passou e nunca vai passar por uma provação. Nós somos provados, principalmente os cristãos, aqueles que servem a Deus, é provado dia a dia. Mas veja bem, mas os cristãos é diferente daqueles que não se diz cristão, daqueles que não servem a Deus. Porque quando você serve a Deus, a glória manifesta na sua vida. E você passando por provações ou não, você tem aonde se socorrer. E quando você não serve a Deus, não serve a ninguém, ou serve ao inimigo de Deus, você vai pedir para o inimigo de Deus te ajudar? De maneira nenhuma. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês, quero que vocês me acompanhem, peguem as suas Bíblias aí, tá? Filipenses, lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 9. Perdão, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Começamos a leitura pelo verso 9, que diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Veja bem, Deus, né? Para que o nome de Jesus, veja bem, meus queridos, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, certo? Então, que todos os joelhos dobre-se em exaltação a nosso Deus. Vamos exaltá-lo, porque a glória de Deus, ela é maravilhosa quando ela se manifesta na minha e na sua vida. Aí o verso 11 diz assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vai se prostrar de joelho, ele vai fazer suas orações, que é a conversa. Quando a gente ora, é a nossa conversa com Deus, é onde a gente abrimos os nossos corações a Deus. Não é uma maravilha isso, meus irmãos? Tá? Veja bem, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus fez o homem lá no Éden, ele fez um boneco de barro, ele moldou ali. E a palavra diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então ali é no plural, façamos. Então, Deus não estava sozinho ali. Então, ali estava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E fez o homem a imagem e a semelhança do Criador. Foi feito, né? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor. E por isso nós somos transformados de glória em glória. Então, o que o apóstolo Paulo diz assim, ó, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Então, veja bem, quando você olha no espelho, eu sou muito vaidoso, gosto muito de olhar no espelho, então a gente vê a nossa imagem no espelho. E ali é para a gente refletir que nós somos a imagem do Criador. Veja bem, e na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito Santo. Então, nós devemos também cuidar bem do nosso corpo, porque a glória de Deus, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo manifesta na nossa vida. E o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, para a glória de Deus. Então vamos cuidar bem do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos entregar a nossa vida a Deus. E vamos dizer aquilo que Paulo disse lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você que está aí do outro lado, me assistindo, repete comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. E nesse nome, o nome de Cristo Jesus, a gente pode tudo. Tudo, mas tudo para a sua glória, tudo para a sua honra, ok? E o livro de Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21. Acompanhe comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Somente ele seja a glória. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que eu queria compartilhar com vocês. Hoje, eu senti no meu coração que eu deveria falar sobre a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus, então, meus queridos irmãos, derrame as bênçãos do céu sobre a vida de vocês que estão me assistindo agora, a vida de seus familiares. Que Deus realmente derrame as bênçãos do céu, dos céus. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Cristo e faça Cristo Jesus o primeiro em sua vida. Não deixe as ilusões desse mundo tomar o lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você deixar, e eu deixar a Trindade para segundo plano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, tem que ser o primeiro nas nossas vidas, certo? Então, meus irmãos, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Graças a Deus, a gente está aqui para compartilhar as boas novas da salvação. Feche seus olhos e acompanhem comigo. Eu vou fazer uma oração por vocês e por mim. Querido eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, muitíssimo obrigado, Pai, por nos dar mais uma oportunidade de falar do seu amor, da sua glória. A sua glória que manifestou lá na sarça ardente, quando Moisés foi falar contigo. Ele não enxergou a sua face, porque a sua glória resplandeceu todo aquele lugar. E a sarça pegava fogo e não queimava. Que o Senhor também resplandeça a sua misericórdia, o seu amor e a sua glória no meu coração e no coração de todas as pessoas que estão acompanhando esse sermão agora comigo. Tudo isso, grande Deus, eu lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.